Eu sei que hoje o Senhor quer falar comigo, com você, quer falar conosco, amém? Então Lucas capítulo 8, do versículo 22 até o versículo 25, vamos para aquilo que Deus quer realmente ministrar ao nosso coração nesta noite e neste lugar. Diz assim a palavra do Senhor, mesmo assentados como os irmãos estão, mas reverentes ao Senhor, diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Logo tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e também de admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreendem e lhes obedecem? Feche seus olhos. Deus amado e bendito, mais uma vez nós estamos na tua casa, na tua presença, e lemos a tua palavra, viva, eficaz e poderosa. Através dela, mais uma vez, o Senhor falará ao teu povo, falará conosco, Senhor. Nós pedimos a ação do Senhor mais uma vez nesta noite, pelo seu Espírito, e queremos sair daqui, renovados pela tua graça e pelo teu poder. Em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, eu estive pensando nesse texto, porque é muito provável que todos aqui presentes, ou melhor, a maioria daqueles que estão aqui, de alguma forma estão passando por uma dificuldade. E é interessante nós notarmos neste texto, que primeiramente, eles tinham a presença. Eles tinham a presença de Jesus. Jesus estava no barco com eles. E dessa forma, eu e você também, temos o Senhor Jesus em nossas vidas, especialmente aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, não só o têm de forma externa, mas Ele habita em você. Aqui ainda no barco é uma forma externa, mas não deixa de ser uma presença. Hoje nós temos a bênção de tê-lo habitando no nosso coração. Ele é o nosso Senhor. Ele é, de fato, aquele que anda conosco. E muito facilmente nós podemos fazer uma comparação aqui de que o barco, embora físico, aqui é o barco da nossa vida. E neste barco Jesus estava com os seus discípulos. E no meu e no seu barco, a minha vida, a sua vida, Jesus está em nós. Ele habita em nós. O seu Espírito, o Deus vivo, habita em nós. Faz morada em nós. Algumas pessoas, a respeito desse texto, dizem que Jesus ele não acalmou a tempestade, as ondas do mar. Ele acalmou os discípulos. Isso não é verdade, tá? Só estou falando os pensadores aí. E não é nem desses agora de internet, não. É coisa antiga, teólogo antigo, que, de fato, falaram a respeito da cura, a respeito de outros milagres, mas neste em específico, eles disseram assim: não, Jesus ele curou, Jesus manifestou-se poderosamente, libertou cativos, enfermos, expulsou demônios, mas neste caso, Jesus acalmou o coração. E claro que todas as vezes que nós falamos em Deus, antes que a bênção ou a concretização daquilo que nós esperamos venha, é especial em nossa vida também, a forma como o Senhor trabalha acalmando o nosso coração. Mas eu quero afirmar para você, que aqui Jesus não acalmou o coração deles. Jesus já agiu e
acabou com a tempestade. A prova está no texto, porque eles procuram a Jesus dormindo, enquanto ele estava dormindo, e disseram: Jesus, nós estamos perecendo. No livro de Mateus, por exemplo, eles falam: não se te dá que nós estamos perecendo. O Senhor não está se importando que nós estamos morrendo, que nós estamos afundando. Ainda chamaram a atenção de Jesus. E às vezes nós também, na nossa maneira de ser e de muitas vezes não enxergar o Deus da nossa vida e o Deus na nossa vida, o Deus da nossa vida e Deus na nossa vida, nós também podemos cair nesse desespero. Falando de tempestade mesmo, de acidente aí no mar e alguma coisa, eu sou uma pessoa que provavelmente não sofrerei desse mal, porque eu não gosto de embarcação. Não tenho a mínima vontade de cruzeiro. Não quero. E uma vez eu fui para a praia, e quando eu vi, lá no Rio de Janeiro, eu estava dentro de um barco. Falei: meu Deus, culpa da Priscila lá, que arrumou uma promoção, pôs todo mundo no barco. Aí eu falei: meu Deus, só comigo, né? O que eu estou fazendo aqui? Sabe o que eu fiz? Corri naquelas boias e sentei perto. Não dei aquele bafo assim de colocar, né, a boinha, mas fiquei perto, porque eu contei, não tinha boia suficiente. Eu falei: epa, não vou ficar marcando nesse negócio não. Sentei perto da boia assim, e todo mundo lá: ai, que bonito o mar. Eu estou gostando desse lugar que eu estou aqui, porque eu procurei um lugar seguro. E olha, eu vou dizer, também enquanto estamos neste mundo, e enquanto nós estamos passando por ele, enquanto nós estamos navegando, e as tempestades virão, mas nós temos um lugar seguro para nos encostarmos, ou colocar os nossos braços. E a palavra diz mesmo que a gente pode pedir ao Senhor que estenda o seu braço forte, que estenda a sua mão, que coloque a sua mão sobre nós, que nos proteja e nos segure firmes. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto, na verdade é a primeira coisa, é que além da presença, eles estavam também obedecendo ao Senhor. Porque Jesus entrou em um dos barcos em companhia dos seus discípulos, e ele que disse: vamos passar por outro lado? Vamos para o outro lado? A ideia foi de Jesus. E no trajeto, na navegação até o outro lado, neste mar da Galileia, eles passaram por essa grande tempestade. Mas Jesus adormeceu. E sabe uma verdade aqui? Os discípulos ainda não sabiam, e depois também quando souberam, esqueceram. Porque quando Jesus foi morto, crucificado e morto, ele vai para a sepultura, eles ficam tristes, voltam a fazer o que já faziam, e Jesus ainda tem que relembrá-los: vocês não sabiam que eu seria levantado, morto, mas eu ressuscitaria? Mesmo quando avisados, eles esqueceram, mas aqueles ainda não sabiam da questão em que Jesus teria que passar pela cruz, e a forma da morte já profeticamente declarada era pela crucificação, porque naqueles dias, derramamento de sangue, e a forma como ele poderia ser moído pelas nossas iniquidades só seria pela crucificação. Mas eles não sabiam. E eu e você também, nós sabemos ainda de muita coisa. Nós não sabemos ainda de muita coisa. Por isso que é importante nós lermos a palavra, nos dedicarmos à oração, nos dedicarmos à busca ao Senhor, porque nós vamos descobrir tesouros na palavra de Deus, que eles ainda não sabiam. Jesus não poderia morrer daquela forma, porque o plano, o projeto para ele era outro, e se consumou na cruz. Mas eles ainda não sabiam. Mas agora eu e você sabemos. O que nós sabemos? Que não só Jesus morreria daquela forma, hoje nós sabemos que Jesus já morreu e ressuscitou, e hoje nós sabemos que ele vive em nós.
Então toda a tempestade que eu e você enfrentarmos, nós precisamos nos lembrar. Mas às vezes é a demora. Às vezes por causa da demora, é comum que a gente ore, pastor, e fale assim para o Senhor: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo o perigo que eu estou em afundar? Humanamente falando, fisicamente falando, emocionalmente falando, o Senhor não está vendo o perigo que eu estou correndo? Ou até espiritualmente falando, porque eu tenho sentido a minha fé fraca, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Eles chegaram e despertaram Jesus. O problema aqui não foi porque despertaram, mas foi a maneira como eles o fizeram, em um grande desespero. E a cobrança que eles fizeram: mestre, nós estamos perecendo. Mestre, o Senhor está aí dormindo e nós estamos perecendo. Eu quero que você vá comigo lá em Salmo 42:5, porque tem algo muito importante sobre o versículo 24, especialmente essa parte que eles declaram: mestre, nós estamos perecendo. E olha o que o salmista já sentia também, e relatou e declarou aqui no livro de Salmos, no versículo 5, lá do capítulo 42. Embora ele estava fazendo aqui um cântico de louvor a Deus e uma declaração sobre a alma que anela, que deseja e que ama a presença do Senhor, porque o versículo 1, não vou ler, mas só para ter uma noção, o versículo 1 fala que assim como suspira a corça pelas correntes das águas, eu suspiro por ti, a minha alma suspira por ti. Mas no versículo 5, ele declara assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquele dia, os discípulos, à sombra do que eles já tinham visto, daquilo que eles já tinham ouvido de Jesus, quem Ele era, porque o chamou para ser pescadores de homens e já começou a anunciar o reino de Deus, e eles sabiam que não era alguém comum, alguém natural, mas divino e poderoso. Naquele dia, o desespero poderia ter sido trocado pelo louvor. Então eu quero deixar para você nessa noite, para mim também, que quando nós sentirmos desespero, quando nós sentirmos ou estiver perto de chegar o desespero, não precisa nem chegar o desespero todo, chegar perto do desespero, cante louvor ao Senhor. Siga o que o salmista está falando. Tem até um cântico inspirado nesse versículo que é assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É Ele o meu auxílio e Deus meu. Os mais antigos aí devem lembrar e devem conhecer esse cântico. Ele é o nosso Deus. Nós iniciamos esse culto declarando isso. Nós iniciamos esse culto declarando que Ele não só é o nosso Deus, como Ele é o único Deus na nossa vida. O único Senhor e o único que pode tomar conta da situação as mais diversas e até tenebrosas que nós estivermos vivendo. Qualquer tipo de tempestade, Ele pode submeter debaixo dos seus pés. Qualquer tipo de situação, Ele pode mudar, porque Ele é poderoso. No versículo 6, Ele diz assim: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti. É muito bom quando nós nos lembramos, recordamos naquilo que Deus já fez por nós. Ele fez uma vez,
Ele pode fazer de novo. Ele não fez nenhuma vez ainda, mas Ele fez na vida de uma outra pessoa. Clame ao Senhor baseado nisso. Ele não fez ainda, mas você vê pela sua palavra que Ele pode fazer. Aproprie-se disso. E clame ao Senhor dentro desta verdade. Senhor, eu estou vivendo a tempestade, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu estou vivendo em um tempo de dificuldade, mas eu sei que o Senhor é comigo. Aqui no versículo 24 ainda, voltando para ele, depois que eles declaram que estavam perecendo, e nós fomos para Salmo 42:5 para aprendermos com o salmista qual deve ser a nossa posição diante do abatimento, diante da tristeza, diante de qualquer outra coisa que venha nos assolar, que venha nos atacar. Jesus, ele desperta e repreende o vento. Ele repreende o vento. E aqui nós temos uma declaração de um dos estudiosos e teólogos que diz que é possível que, na verdade, Jesus tenha reconhecido o interesse do maligno naquela tempestade. Este milagre é mais uma confirmação do poder do Senhor sobre as forças da natureza, sobre as forças impessoais, sobre as forças do inimigo, e Ele que criou todas as coisas, também pode controlá-las. Então Ele me criou, Ele te criou, e Ele pode controlar a nossa vida. Porque Ele é o Senhor que conhece todo o nosso ser e toda a nossa limitação. O Senhor aqui, no versículo 25, volta-se para os discípulos, porque ainda estavam possuídos de temor, mas logo que o milagre acontece, esse possuídos de temor passa para um temor com admiração. E eles diziam entre eles, uns aos outros: quem é este, que até aos ventos e às ondas repreende, e eles lhes obedecem? E Jesus faz essa pergunta. E essa pergunta, ela ecoa para mim e para você hoje. Eu quero que você pense nela. Diante de tudo que você está vivendo, diante de tudo que você está passando, onde está a sua fé? Onde está a sua fé? A gente pode até melhorar essa pergunta. Em quem está a nossa fé? O onde se faz necessário essa pergunta porque algumas pessoas ainda estão colocando a sua fé no próprio homem. Está colocando a sua fé em algo físico. E aqui, quando eles começam a passar pela tempestade, é interessante. E provavelmente aconteceu isso. Eles confiaram na experiência de mar e até na embarcação que eles tinham, sabendo da limitação dela, mas também entendendo. A gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, esse barco suporta, mas chegarão momentos na minha vida e na sua vida, que nada do que nós temos palpável, nada do que nós temos de estrutura própria, estrutura material, vai adiantar. Tem um amigo meu lá de São Paulo, aconteceu um milagre na igreja dele. Ele chegou para trabalhar um dia de manhã, eu até oro para chegar um dia aqui e acontecer isso comigo também. Estou brincando, mas se Deus quiser fazer, amém também. Ele chegou para trabalhar e tinha um moço deitado na calçada. Já é uma igreja boa, estruturada lá na capital, em São Paulo. E chegou até ele o zelador da igreja e falou: pastor,
eu pensei em colocar ele para dentro, aquela manhã assim, fria de São Paulo, garoando, né? Eu pensei em colocá-lo para dentro, mas eu esperei o senhor chegar. Por isso que é bom um pastor que trabalha, né? Porque senão ele perderia essa oportunidade. E aí ele disse, não, meu irmão, vamos agora, vamos passar ele para dentro. Aí colocou ele lá dentro, ele estava ainda sob efeito de droga, meio acordando. Aí ampararam, levaram ele para dentro, ele foi melhorando. Tinha lá umas roupas do bazar da igreja. Aí deram um banho nele, colocaram a roupa nele. Aí o zelador fez um café. Né, o pastor ficou feliz que tomou também. E aí esse moço foi ficando bom, foi ficando, recobrando, né? E ele falou assim, pastor, eu preciso ligar para uma pessoa. O senhor me empresta o telefone da igreja? Claro. E aí o pastor disse que ele, quando a pessoa do outro lado atendeu, o jovem aqui começou a chorar. Chorar. E falou, espera aí que eu vou te passar o telefone para falar onde eu estou. Aí o pastor deu o endereço da igreja. Passado algum tempo, acho que nem uma hora, chegaram vários carros lá. E desceu um homem de gravata, um executivo lá da Avenida Paulista, pai daquele rapaz. Com todo o dinheiro, com toda a estrutura, do que eu vim falando até agora. Mas não tinha o seu filho dentro de casa. E o seu filho, com toda a estrutura que o pai tinha para oferecer, estava morrendo nas drogas. Aquele pai abraçou aquele filho e choraram. Aí vem a parte que eu falei brincando, mas não estou brincando não. O pai disse para o pastor, como eu posso pagá-lo por isso? Ele falou, não, de jeito nenhum, não vai me pagar por nada. Ele falou, não, mas eu quero de alguma forma ajudá-lo. E o pastor só lançou assim, aquele prédio lá da esquina de cima ali, é uma fábrica desativada, a gente tem o desejo de comprar. Quanto que é, pastor? Eles estão pedindo, isso faz tempo, faz uns 15 anos. Eles estão pedindo 1 milhão, 1.300.000. Passado alguns dias, esse executivo ligou e falou, pastor, vamos nos encontrar no cartório tal, com os dados da igreja, porque aquela área está comprada e é da igreja. A estrutura ajudou agora, não ajudou? Mas o que Deus fez na vida daquele moço não foi por causa da estrutura. Foi porque Jesus entrou no seu coração. Eu não sei a história hoje de se esse moço está na igreja ainda. Se ele permaneceu naquela igreja. Mas eu sei que o que Deus fez na vida dele acalmou a tempestade do coração de um homem que tinha estrutura humana, mas que não conseguia guardar o seu filho dentro de casa. Que tinha estrutura humana, mas estava vendo o seu filho se perder. E quando chega, irmão, lá no leito, eu já visitei pessoas muito humildes, financeiramente falando, e pessoas de muitas posses. Mas o clamor é o mesmo de um e do outro. Agora o meu dinheiro não pode fazer nada. Eu preciso do Senhor. E nós não precisamos esperar os dias maus para contar com Ele. Nós precisamos estar com Ele em todos os momentos. E se nós continuarmos só vivendo daquilo que a nossa estrutura permite, com certeza nós afundaremos. Se eles continuassem só olhando para a estrutura do barco, ou para a experiência de vida que eles tinham com o mar, eles teriam afundado. Outras pessoas confiam que, talvez fazendo serviços, trabalhos árduos, buscando de alguma forma, pelas obras meritórias, ter algo de Deus, vai entender também que forças maiores se levantarão. E todas as obras que eu e você pudermos fazer ou imaginarmos fazer, dependendo da situação que nós viermos enfrentar, também nós afundaremos. Agora, se a nossa confiança for em Cristo, somente nele, aí nós teremos bonança.
Se a nossa confiança for somente no Senhor, nós teremos a manifestação da sua glória, nós teremos a manifestação do seu poder, e Ele poderá pôr fim à nossa tempestade. E Ele poderá pôr fim a tudo aquilo que porventura tentar tirar a nossa paz. Eu quero que você feche seus olhos agora e que você se coloque diante do Senhor. Peça a Ele: Deus, a Tua palavra foi pregada nessa noite. Eu vou gastar mais talvez um tempo ainda nesse momento de ministração e de colocar a Tua vida no altar do Senhor, a minha vida no altar do Senhor. Por isso fui rápido na reflexão, no texto, na pregação. Eu quero que você se coloque diante do Senhor agora, porque alguns não estão enfrentando assim mesmo, talvez palpavelmente, não estão enfrentando uma tempestade. Mas é o momento de você se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, prepara o meu coração, porque quando a tempestade se levantar, eu sei em quem confio, eu sei em quem devo confiar, eu sei quem eu devo procurar. Não que você não faça, mas tem momentos que a gente corre para outros lados. Então agora, Senhor, eu quero colocar a minha vida diante de Ti. Eu quero colocar o meu coração no Teu altar. Eu quero pedir ao Senhor que me ajude a manter-me firme na fé. Agora você que está enfrentando de alguma forma uma tempestade, essa mensagem é especial para você. É especialmente para você. Para que você se coloque diante do Senhor. Eu não vou te chamar aqui à frente. Não vou pedir para você manifestar de alguma forma. Mas o que eu quero nesse momento é ministrar a verdade desse texto. Jesus está neste lugar. Como Jesus estava naquele barco. Ainda mais, nós contamos com a presença viva e poderosa dele em nós. A menos que você não tenha Jesus ainda no seu coração. Aí se você não tiver, precisa abrir o seu coração para Ele fazer habitação nele e você poder dizer: agora Ele vive em mim. Agora o barco sou eu e Ele está em mim. Mas crendo que todos aqui já fizeram isso, então a pregação se torna muito mais fácil. É só uma questão de alinhamento agora. Qual tempestade você está enfrentando? É na alma? É no físico? É no trabalho? É nos seus estudos? E muito importante que eu vou falar agora: é na família? É no seu casamento? É no relacionamento com seus filhos? É no relacionamento com seus pais? Jesus quer pôr fim às ondas hoje. Jesus quer pôr fim a essa tempestade hoje. E eu creio que Ele já está fazendo isso. E muitas pessoas poderão testemunhar do que Deus vai fazer na sua vida, do que Deus vai fazer no seu barco. Então a única coisa que a gente precisa fazer agora: Senhor, aqui está a minha vida frágil, ela não suporta essa tempestade. O meu barco não suporta essa tempestade. A minha confiança em pessoas, em coisas, em outras estruturas não é suficiente. E eu, Senhor, não vou chegar ao desespero. Eu clamo para que o Senhor repreenda toda ação maligna na minha vida. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso. É o Senhor dos senhores. É o Senhor do céu, da terra e dos mares. É o Senhor da minha vida. E eu clamo a Ti, porque eu confio no Senhor.
Eu também me aproprio daquilo que o salmista fez. E declaro: ó minha alma, você está abatida, mas eu espero em Deus. E eu ainda o louvarei, declarando que eu creio na manifestação dele na minha vida. Eu sou grato a ti, Senhor, por tudo que tu és, por tudo que o Senhor já tem feito. Eu sou grato a ti, Senhor, por tudo o que o Senhor virá a fazer na minha vida. Aí não é uma questão de só este ou aquele se colocar em pé. Toda a igreja se colocará em pé. Porque eu preciso do Senhor. Eu preciso agora. E não tem ninguém aqui que possa dizer: ah, eu não preciso. Eu preciso agora. Então toda a igreja se coloque em pé. Não é nada específico, mas é algo para todos aqui. Todos nós vamos nos colocar diante do Senhor. E vamos declarar: eu confio em ti, Senhor. Eu confio no teu poder.